Fala galera, aqui é o Bruno Print e no nosso canal iremos falar muito do clube mais tradicional do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas. CT, contra tudo e contra todos. Essas foram as falas do Tiquinho Soares e tem sido as falas de todo botafoguense em relação a todo esse imbróglio, toda essa situação que vem ocorrendo para prejudicar Botafogo em relação ao título do Campeonato Brasileiro. Teremos o jogo na terça-feira ou não teremos contra o Fortaleza? Botafogo empata o jogo contra o Atlético Paranaense, um jogo muito conturbado em relação aos apagões de luz, e Flamengo e Red Bull Bragantino vencem seus respectivos jogos. E agora o Botafogo tem 7 pontos para o Red Bull e 9 pontos para o Flamengo. Nada que nos deixe preocupado em relação ao título do Campeonato Brasileiro. Ainda temos uma gordura muito boa. Tudo isso iremos falar aqui no canal do Bruno Print. Mas antes peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, que é importantíssimo para que o YouTube entregue os nossos conteúdos para mais botafoguenses e não botafoguenses. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e também compartilhe esse vídeo para que mais botafoguenses sejam alcançados com os nossos conteúdos no canal do Bruno Print. Falando de toda essa situação que vem ocorrendo dentro do Campeonato Brasileiro, não só a situação do jogo que foi remanejado com portões fechados para ontem às 15 horas no estádio Newton Santos, e também em relação ao jogo que teoricamente teria que ser amanhã contra o Fortaleza, e o Fortaleza com o time reserva. Toda a situação que vem ocorrendo aqui deixa bem claro para todos nós, e não é chororô como a galera gosta de falar, para o torcedor do Botafogo não reclamar, para o torcedor botafoguense se calar mediante as situações que têm vindo ocorrendo para claramente prejudicar o Botafogo. Primeiro, depois de tudo que aconteceu, aqueles apagões no sábado à noite, o Botafogo voltou a campo no domingo às 15 horas contra o Atlético Paranaense para jogar o restante do jogo, do tempo, que faltava, que não ocorreu no sábado. Mas a CBF marcou o jogo no dia seguinte, para ontem, às 15 horas, com os portões fechados, lesando o nosso torcedores e deixando aquele jogo patético, horroroso que aconteceu ontem. A CBF poderia muito bem ter colocado esse jogo para uma outra data, esse restante do jogo para uma outra data, e ter deixado o jogo normal contra o Fortaleza. E o que me deixa mais impressionado é que a CBF em nenhum momento comunicou o Botafogo que iria adiar esse jogo. A gente ouviu isso numa reportagem falando de um dirigente lá da CBF dizendo que o jogo teria sido adiado, e o Botafogo em nenhum momento foi comunicado. O que eu vejo, na minha opinião, na minha humilde opinião, o que eu vejo é que a CBF quer realmente prejudicar o Botafogo. O Botafogo não jogando na rodada, Flamengo e Red Bull ganhando na rodada, o Red Bull fica a 4 pontos e o Flamengo fica a 6 pontos. E eles querem deixar meio que o torcedor do Botafogo desconfortável, desacreditando no título do Campeonato Brasileiro, e colocar uma pressão em cima dos jogadores do Botafogo. Essa é a minha visão em relação a isso. Então eu quero deixar um recado para você, torcedor botafoguense: não caia nessa pilha. Nós temos que nos unir contra tudo e contra todos, como Tiquinho Soares declarou. CT, contra tudo e contra todos. E é assim, e nós, torcedores botafoguenses, temos que entender isso, que será assim até a gente conseguir fechar matematicamente o Campeonato Brasileiro como campeões. Eles vão fazer de tudo para impedir que nós venhamos ser campeões brasileiros.
E nós, torcedores botafoguenses, não podemos cair nessa pilha. Eles vão fazer de tudo, como eu disse, para poder impedir o nosso título, mas nós vamos apoiar esse time até o final e seremos campeões. Como eu falei, o Tiquinho Soares declarou isso aí contra tudo e contra todos, e nós estamos vendo isso. E continuando falando dessa rodada, mesmo que não tenha o jogo amanhã e o Botafogo já entrou, né, com um pedido, já acionou o STJ em relação ao jogo de amanhã, né, o possível jogo, se terá ou não, isso aí a gente vai esperar, aguardar mais um pouco aí em relação ao que vai acontecer. Não creio que a CBF voltará atrás, nós sabemos muito bem como funciona esse sistema brasileiro, né? Sabemos muito bem como funciona a CBF, né? E eu não quero nem continuar falando sobre isso, não só aqui, né, no Campeonato Brasileiro, mas também em relação à seleção brasileira. A gente sabe como funcionam os modus operandi em relação à CBF e que não é nada claro para a gente, coisas muito obscuras, mas não vamos falar nisso, vamos continuar falando em relação ao nosso glorioso. E mesmo que o Botafogo não jogue amanhã e Red Bull e Flamengo vençam, não podemos esquecer que domingo, na próxima rodada, que seria o jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, não acontecerá e o Botafogo jogará contra o Cuiabá no Newton Santos. Então, mesmo que a gente não jogue Flamengo e Red Bull vençam, no domingo nós temos o jogo contra o Cuiabá e a gente vencendo e eles não jogarão, nós voltaremos a 7 pontos e 9 pontos de diferença deles e tudo ficará normalizado. Não caiam, torcedor botafoguense, mais uma vez eu digo para vocês, não caiam na pilha. Eles querem fazer com que nós desacreditemos no título do Botafogo e isso não vai acontecer. Agora vamos esperar, né, a decisão do STJD em relação a essa situação que o Botafogo está fazendo de tudo, está lutando para que esse jogo seja mantido. Então vamos falar rapidamente aqui da tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo continua líder com 59 pontos, o Red Bull Bragantino tem 52, Flamengo 50, Palmeiras 47, Atlético Paranaense 45, Grêmio 44, Atlético Mineiro 43, Fortaleza 42, Fluminense com o mesmo número, São Paulo 38, Cuiabá 37, Internacional 35, Bahia 37 e assim por diante. Então a gente continua líder, temos 59 pontos, 7 pontos na frente do Red Bull Bragantino e 9 pontos na frente do Flamengo. Nada que venha deixar nós, torcedores, preocupados em relação ao título do Campeonato Brasileiro. Temos que nos fortalecer e ajudar a esse time, como nós cantamos sempre no estádio Newton Santos e aonde o Botafogo joga. Nós te apoiaremos e vou te apoiar até o final. E nós seremos, contra tudo e contra todos, o Botafogo será campeão. Agora vamos esperar a decisão do STJD em relação ao mantimento ou não, e vamos ver se a CBF irá mudar esse jogo ou permanecerá o jogo de amanhã contra o Fortaleza. Vamos torcer para que tudo dê certo a favor do Botafogo, mas como eu falei, acho muito difícil que a CBF volte atrás, porque sabemos qual é a real intenção da CBF em relação a essa mudança de jogo inesperada para prejudicar o Botafogo. Então é isso, galera. Uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e não se esqueça de, antes de sair, se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o canal do Bruno Pinto. Forte abraço e até o próximo vídeo.